Bom, pessoal, eu queria saber aí quem gosta de grana, money e bufunfa? Quem é apaixonado pelo Brasil também? Então estamos falando com o público certo, né? Bom, primeiro de tudo, é sempre um prazer estar aqui. Para quem não sabe, eu sou sócia fundadora também do Êxito. Lá atrás, a única mulher que era sócia fundadora, né? E graças a Deus entrou um monte de mulher aqui para fazer parte aqui do nosso movimento. E a gente está há muito tempo fazendo esse movimento das mentorias. Inclusive, eu queria agradecer imensamente vocês que ajudam a manter o Êxito funcionando, as atividades e como a gente impacta aí milhares, centenas de milhares de pessoas que não têm condições de falar sobre empreendedorismo. E eu acredito que se a gente falar sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, a gente muda o nosso país, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, principalmente. Arrumou o microfone aí? Deu certo? Então tá bom. Bom, pessoal, não tem como eu não falar sobre construção de patrimônio, mas antes de mais nada, a gente precisa falar de alguns dados aqui importantes sobre endividamento. O alto índice de endividamento do nosso país, tá? Inclusive, né, olha só, número de endividados no país deve encerrar 2023 com alta histórica. A gente bate recorde atrás de recorde de endividamento. E é muito importante dizer, pessoal, que aí todos vocês aprenderam a se endividar antes de aprender a investir, não foi? Alguém aprendeu sobre investimento quando era criança? Não, né? Mas eu até brinco, quando meu sobrinho era pequeno, que agora está bem maior do que eu sei que não é difícil, a piada vem pronta. Mas quando ele era pequeno, ele virou assim, tia Carol, eu quero um skate, é só R$2.000. Só R$2.000. Falou, não, mas não se preocupa, você pode parcelar em 12. Então perceba o como a gente fala sobre parcelamento, sobre endividamento, muito antes da gente falar sobre construção de patrimônio. Quer ajustar o microfone para não ficar para baixo melhor para vocês? Mais alto? Alô, alô. Não peça para cantar porque eu não sei. Foi? Boa. Então, pessoal, é muito importante da gente falar para a gente mudar essa realidade. Daí você fala, pô, mas eu já estou ganhando dinheiro, já estou construindo patrimônio. Só que você está adotando essa medida dentro também da sua empresa, do seu negócio e ao seu redor? Porque esse é um ponto bem importante, pessoal. A gente precisa começar a mudar a cultura do empresário sobre dinheiro, inclusive dentro do seu negócio. Antigamente, o empresário, ele queria mais que o funcionário tivesse endividado para depender do emprego. Porque, se ele depender, ele não vai pensar, não vai olhar para o lado, não vai olhar para o vizinho, porque ele precisa pagar boleto. E se você hoje tem uma cultura que as pessoas dentro do seu time estão endividadas, você já viu alguém que acorda todo dia assim, bom dia sol, bom dia vida, e tá mega endividado? Conhece alguém? Pode ser no Instagram, como eu costumo brincar, leva 15 segundos, acabou. Então, ou seja, não tem como uma pessoa que não está bem financeiramente se manter motivado. E por isso que é tão importante a gente ter a cultura de mudar essa realidade. E a gente levar essa mensagem para dentro de casa, para dentro do nosso círculo de amigos, para dentro da nossa empresa. Porque senão a gente vai continuar com essa espiral negativa, que é do endividamento. E vamos lembrar que todo mundo aqui depende da economia ter saúde, né? Porque se as pessoas estão endividadas, elas gastam dinheiro? Não. O índice mais importante, gasta até o limite do cartão, né? Mas assim, vamos lá, lembrando a todos que quando a gente pega e tem, eu estou endividado, pô, eu vou deixar de consumir alguma coisa. Eu não vou na padaria do seu Zé, não vou na quitanda da Dona Maria. Agora, quando eu ganho dinheiro, a gente continua fazendo a nossa economia girar. Então, é importante que nós todos tenhamos essa preocupação. Então, é muito interessante que a gente comece a adotar essa realidade, inclusive para você ter um time mais saudável. Porque todos vocês aqui estão empreendendo e querem crescer, certo? Ninguém veio aqui para ficar parado, né? Mesmo porque senão vocês não estariam aqui nesse momento numa mentoria plena segunda-feira, ocupando a agenda de vocês. Então a gente precisa começar a mudar essa realidade. E daí, pessoal, a gente precisa falar isso como a gente resolve. Porque não adianta a gente só falar, olha, você não pode se endividar. Você não pode aqui ter dívida. Mas o que você vai fazer para ajudar essas pessoas ou para se ajudar a resolver esse endividamento? E daí que é importante a gente falar sobre a construção de patrimônio. Porque a cultura do brasileiro é sempre de viver no presente. A gente sempre, olha a mensagem que o brasileiro passa, mas se não for assim eu nunca vou ter. Mas se eu não comprar parcelado eu não vou conseguir. E isso já está enraizado na nossa fala. Não, mas é assim mesmo.
já é meme. Então, ou seja, se a gente começar a mudar essa realidade, começar a falar sobre construção de patrimônio, a gente vai ter cada vez mais pessoas saudáveis, inclusive mentalmente falando. Porque isso abala a saúde mental. Como eu falei, não tem ninguém que fica feliz com um monte de problema financeiro. Durante a pandemia, a gente viu exatamente essa realidade. Frustração, depressão, ansiedade, não só pelo medo da saúde, mas principalmente pelo medo de não ter como pagar boleto. Ainda mais quanto mais tempo passou ali durante a pandemia, maior foi a preocupação das pessoas. Então a gente precisa trazer esse conforto, essa tranquilidade. E um dos pontos bem importantes quando a gente fala sobre dívida é de não queimar patrimônio. Peraí, como que eu posso negociar essa dívida? Como que eu posso olhar para essa taxa? Em alguns momentos da vida de vocês, provavelmente, vocês vão tomar dinheiro emprestado. O cuidado que você tem que tomar é sempre de ter no teu radar quanto está custando esse dinheiro. Depois do Shark, depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre as minhas investidas, eu comecei a olhar o financeiro das minhas investidas e perceber que muitos tinham antecipação de cartão, estavam usando de taxas altíssimas e isso mata a margem de qualquer negócio. Você fala, meu Deus, o cara está usando 10%. Peraí, renda fixa está pagando 1%, então peraí, eu te empresto a 2% que está melhor do que isso. Você pegar o dinheiro da tua avó está melhor do que essa grana que você está pegando do banco. Então, olhar para esses números com cautela, com cuidado, faz uma grande diferença. Então, e muitas vezes, no negócio de vocês, vai valer a pena para crescer, para poder expandir, pegar dinheiro do mercado? Sim. O que não pode perder do radar é essa taxa. Porque, por exemplo, quem é do mercado imobiliário paga muito bem obrigado por uma taxa. Se você for emprestar dinheiro para uma pessoa que constrói, por exemplo, vocês já devem ter reparado que ele vai pagar mais do que a poupança ou do que a renda fixa, certo? Por quê? Porque ele já fez a conta do retorno. Peraí, quanto que eu vou ganhar no final com esse projeto? Quanto que esse dinheiro trabalhando vai me render? Então, peraí, eu posso pagar para essa pessoa essa taxa. E essa é uma conta que vocês têm que fazer para o resto da vida de vocês. Toda vez que vocês forem tomar uma decisão, qual é o custo do dinheiro, que é o que a gente fala, o custo da oportunidade. Então, eu estou deixando essa oportunidade na mesa por quanto? Vale a pena? Não vale a pena? Esse é um detalhe que pode parecer besta, mas que faz uma grande diferença, principalmente quando a gente fala a longo prazo. Muitas empresas acabam quebrando por não olhar o custo do dinheiro. Por justamente falar, não, mas eu preciso crescer, eu preciso pegar esse dinheiro agora. E daí você está pagando um juros altíssimo. Então, muito cuidado com isso. E daí vem uma outra decisão que é bem importante. É nessa hora que a gente toma uma decisão, se a gente traz um parceiro estratégico, ou se a gente pega um dinheiro emprestado. E a mesma coisa é o contrário, pessoal. Tem muitas empresas que têm ideias ou negócios, no caso de vocês, que pode ter uma ideia genial e você fala assim, vou vender a minha ideia. E daí, como ainda é uma ideia, obviamente custa menos, porque o risco é maior. E risco é relacionado a retorno. E daí você vai buscar um investidor e esse investidor, óbvio, ele vai querer o retorno. Fala, não, peraí, eu topo, mas eu quero 50% do seu negócio. Eu quero 60% do teu negócio. E nessa hora você está vendendo barato. Muitas vezes você precisaria de menos dinheiro para emplacar o teu negócio, para fazer um famoso MVP, e você vai com muita ansiedade, não, peraí, eu preciso de dinheiro. E cuidado, inclusive, com isso, tá? Virou uma febre, né? Esse movimento das startups provou isso. Todo mundo com valuation lá na lua, vendendo PPT, né, PowerPoint da vida, e daí você vende um negócio que você não sabe ainda como que você vai entregar e pega uma grana que você não sabe como usar. Erro clássico. Então tome muito cuidado. Às vezes vale muito mais a pena você começar com dinheiro próprio, começar pequeno, validar o negócio, e a hora que ele está validado, pô, aí você vale ouro. Não tem melhor momento de vender uma parte do seu negócio do que quando você não precisa de dinheiro. Se o caixa estiver zerado, amigo, todo mundo vai usar isso contra você. Isso é facinho. É facinho. É aquele negócio, tá desesperado, preciso pagar para amanhã. Pô, qualquer investidor clássico, não é por maldade, gente, é por genialidade do negócio. Qualquer pessoa vai esperar você uma semana a mais se enforcar para fazer uma proposta. Se você tiver urgência, o cara não vai te ligar amanhã. Quanto mais apertado, ou quanto mais ansioso, quanto mais endividado você tiver, mais essa pessoa vai te colocar na geladeira. Então aprenda que o dinheiro, ele é um número. Ele não tem emoção. Você levou por emoção, você perdeu a razão. Então a gente precisa friamente olhar para isso.
E o que é mais interessante? Quais são as dívidas mais urgentes de serem pagas? Uma das coisas que eu mais fiz na minha vida, fazendo consultoria com empresas, foi de olhar o que eu preciso pagar. Isso daqui eu preciso pagar para ontem. Isso daqui é uma taxa cara. Esse daqui é um dinheiro absurdo. E esse daqui eu posso renegociar. E esse daqui eu posso estender o prazo. Então, essa genialidade financeira faz uma grande diferença. Inclusive, se vocês não são do financeiro, que vocês deveriam ser, vocês tragam sempre uma pessoa para ajudar vocês no financeiro e para olhar números. Contra números, não argumentos, tá? Então, quando uma pessoa vem para mim e fala assim, não, mas eu não sou do financeiro. Você está na frente de um negócio, você não sabe seus números, você não conhece seu negócio. Ponto. Você pode não estar ali no dia a dia, fazendo planilha de Excel, odeia, tudo certo. Agora, você pegar e falar, não sei os números do meu negócio, como que você vai tomar decisão? E quem que vai colocar dinheiro numa pessoa que não sabe os números do negócio? Não tem como, né? Tá tomando decisões às cegas. Então, cuidado com o endividamento e principalmente do endividamento do seu time. Uma sugestão, inclusive, pessoal, vocês devem ter colaboradores no time de vocês. Quem tem colaboradores aqui? Até 10. Acima de 10. Acima de 100. Façam esse exercício de saúde financeira do seu time. Como está a saúde financeira do seu time? Pode ser uma pesquisa, sem nomes, porque colaborador nenhum quer dar esse dado. Inclusive, no Brasil, deve ser um dos únicos países que é quase uma afronta você perguntar quanto a pessoa ganha. E se você perguntar quanto ela está devendo, você vai ser odiado pro resto da vida. Cuidado para você não ter um vuduzinho contra o seu nome. Mas brincadeiras à parte, a gente não tem a cultura de falar sobre isso. Então, rode uma pesquisa simples para você entender como está a saúde financeira do seu time. E comece a adotar falas sobre isso. E tem uma preocupação, até inclusive esse movimento que eu fiz agora de educação financeira de graça nas escolas públicas, daqui a pouco eu conto mais sobre eles. A gente está fazendo um projeto junto com professores. Como eu vou falar de educação financeira se o professor está endividado, se o professor está desmotivado? Então, a gente foi entender como está a saúde financeira dos professores. A preocupação dos governadores dela. Mas espera aí, se a gente perguntar para eles como eles estão endividados, eles não vão achar que eles estão ganhando pouco e se revoltar contra mim? Então, ou seja, mas se a gente não fizer nada, eles não vão ficar pior? Então, ou seja, olha só, a gente precisa entender que tá, mas se a gente não fizer nada, só vai piorar, né? Porque ninguém vai acordar um dia e falar assim, preciso resolver a minha vida financeira do nada. E quanto mais ele convive com pessoas que acham aquilo normal, mais normal vai ficando. Então, cuidado com qual é a saúde que está dentro do seu time hoje. Façam essa pesquisa, façam esse termômetro. E daí, pessoal, vem, obviamente, o planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele não tem que ser só para a sua empresa, ele tem que ser para a sua vida. Como você está planejando deixar um legado e como você está planejando viver de renda. Quem de vocês aqui hoje pode falar assim, olha, não vou mais pisar na minha empresa e posso continuar vivendo de renda? Eu vou continuar, minha empresa funciona 100% sem mim. Ninguém? Um só. A empresa. Então, essa é uma pessoa. Essa é a meta. Essa é a meta. Porque quando a gente faz um planejamento financeiro, a gente vai entender como que a empresa, inclusive, vai continuar existindo além da minha existência. Assim como a construção do seu patrimônio. Uma coisa que a gente não tende a fazer é justamente colocar objetivos muito claros financeiros. A gente pode até colocar de faturamento. Ah, esse ano eu vou faturar 10 milhões, ano que vem eu quero faturar 20. Ou no outro ano eu quero faturar 100 milhões. Ah, eu quero melhorar minha margem em tanto. Mas como vem sendo o seu planejamento para que isso continue existindo? E como você vem criando uma cultura dentro do teu negócio? Eu costumo dizer que existe 2 tipos de negócio. Existe aquele que é uma receita e existe um negócio. O negócio ele vai existir além da sua existência. A receita é quando ela depende de você. Que foi um movimento que eu tive que fazer dentro da Atom. Como vocês, não sei quanto vocês acompanham do meu trabalho, mas era muito vinculado à minha imagem. Pô, então se eu morrer amanhã, eu deixo de ter receita? Isso não pode acontecer, porque senão você não tem valor. E uma empresa, para ter valor, para ela ser vendida, para um fundo se interessar, ou para você abrir um IPO, não pode depender de você. Se você for negociar com um investidor e ele fala assim, putz, beleza, tirou você, o que sobra? A resposta é nada, acabou. Pô, mas eu tenho 1000 funcionários aqui, tá bom, mas eles dependem de você no dia a dia. Eu consigo colocar outro CEO aqui no lugar? Eu continuo tendo um negócio? Ele continua tendo receita? Se a resposta for não, obviamente você tem menos valor, porque o risco aumenta.
Ele está vinculado à sua história, à sua vida. E daí, por que que entra a importância desse planejamento financeiro? Que não é só aumentar faturamento, mas como que essa empresa tem outras fontes de renda. Vocês já devem ter me ouvido falar muito da cultura de ser multi-receitas. Eu não posso ter só uma fonte de renda. Ah, mas a minha empresa, todo o dinheiro que eu ganho, eu reinvisto no meu negócio. Parabéns, mas você é refém. Se amanhã vier um concorrente mais rápido do que você, outra pandemia, outra crise, e aí, o que acontece com a sua receita? O que acontece com o seu negócio? Ele quebra? Então, qualquer empresa ou qualquer pessoa precisa ter mais do que uma fonte de renda. Eu preciso adotar a cultura de ser multi-receitas. Ah, mas eu não consigo fazer isso agora. Mas em algum momento você tem que conseguir. É a mesma coisa que eu falo para os meus alunos quando eles falam, putz, eu não consigo sair do meu emprego agora. Mas em que momento da sua vida você vai conseguir? Em que momento da sua vida você vai virar a chave de que você consegue ter outras fontes de renda, que você não depende só desse seu salário ou desse seu trabalho? Isso é planejamento financeiro. Ninguém nasceu aqui, tipo, imagina, em berço de ouro. A maioria de vocês são empreendedores que se fizeram e que criaram negócios e que tiveram que aprender a lidar com dinheiro, porque também ninguém teve educação financeira na escola, eu tenho certeza disso, e nem na faculdade. Eu fiz ADM, ninguém me ensinou a cuidar do meu dinheiro, me ensinou a cuidar do dinheiro da empresa até. Do meu, ninguém me ensinou. Então, o planejamento, nem os pais, exatamente. Porque também não sabiam, né? Não vão culpar os pais. Adoram culpar os pais, coitado. Vai ser normal. Exatamente, porque a gente não tem essa cultura de falar disso. Então, precisa existir a questão de você fazer esse planejamento. Em que momento você, de fato, consegue ter uma renda passiva e investir em outros negócios que, de fato, inclusive, agregam o teu próprio negócio. Isso é diversificação. E daí é importante da gente falar sobre a diversificação. E daí, gente, a gente precisa começar a adotar a educação financeira em todas as áreas da nossa vida. Como eu falei, dentro de casa, dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio. Se a gente não fala para as pessoas falarem sobre dinheiro, se a gente não fala para as pessoas olharem custo, se a gente não fala para as pessoas investirem dinheiro, a gente não vai mudar essa realidade. Como eu falei anteriormente aqui, o empresário tinha medo de fazer o colaborador investir. Eu ia dar palestra, eu era convidado para dar palestra, faz 18 anos que eu dou palestra, por isso que eu tô rouca de tanto falar até hoje. E eu ia dar palestra em fábrica, chão de fábrica, e a galera falou assim, não, mas você vai falar sobre investimentos, o cara vai largar o emprego aqui. Aí ele vai começar a ganhar dinheiro, ele vai me largar aqui. Olha a mentalidade. Eu falei, cara, se a pessoa está trabalhando com você só porque ela precisa do salário, obviamente você sempre vai perder. Você vai perder para o concorrente, você vai perder para tudo. Ele tem que estar lá porque ele entendeu por que ele está lá. E as pessoas que você ensinar a ganhar dinheiro, o cara vai ficar feliz com você. Fala, porra, mano, eu aprendi educação financeira dentro da minha empresa. Eu consegui ensinar educação financeira para os meus filhos graças à empresa que me ensinou. Isso muda totalmente uma realidade. Então, esse movimento de educação financeira não tem que ser do governo, não tem que ser só dentro de casa dos pais, tem que ser nosso. E uma das coisas que eu vou frisar aqui, tá? Todo empreendedor tem que entender que ou a gente assume a educação, ou a gente não vai para lugar nenhum. Quantos de vocês aqui têm vagas abertas dentro da empresa de vocês? Sempre assim. Gente, para vocês terem uma ideia, só em São Paulo, bares e restaurantes, que não é tão difícil assim de você encontrar um profissional, certo? Estamos falando de um profissional com MBA, pós-graduação. 15 mil vagas abertas. 15 mil vagas abertas. Eu fui para Gramado e estava conversando com o prefeito. Gramado deve ter 38 mil habitantes, mais ou menos. Tem 5 mil vagas abertas. Você fala, o que está faltando? Habilidades? Conhecimento? Então, ou seja, de quem vocês acham que vai ser esse papel? Das empresas. Toda empresa precisa ter uma área educacional. Ou você forma pessoas ou você não vai ter pessoas. Esse é um ponto. Então, se você não ensina educação financeira, se você não ensina liderança, se você não ensina sobre tecnologia para o seu time, deixa eu te falar, seu concorrente vai ensinar. Então, o benefício não é mais o plano de saúde. O benefício não é mais o cara ter um seguro. O benefício agora é o cara evoluir, porque as pessoas têm necessidade de evolução. É inclusive por esse motivo que vocês estão aqui. Se vocês não tivessem necessidade de evolução, vocês não vão pagar para estar aqui. Vocês não vão se inscrever, participar de um evento como esse. Vocês vieram justamente porque vocês entendem que vocês têm que evoluir ainda mais. E isso faz com que a gente se mantenha motivado, que a gente se mantenha vivo, que a gente queira fazer o mais. E a mesma coisa é o seu time.
Então, se você traz uma realidade para o seu time de, gente, é o seguinte, aqui todo mundo vai se organizar financeiramente e vamos criar um sistema de meritocracia. Vocês já leram O Sonho Grande? O Sonho Grande é um clássico que fala sobre meritocracia. Vamos tirar um pouquinho de avaliar as pessoas envolvidas e vamos avaliar a meritocracia. Stock option, o cara sentir, a pessoa sentir que ela pode crescer com você. Quando você agrega valor para essa pessoa, dificilmente você perde essa pessoa. Você perde essa pessoa quando ela entende que você está usando do tempo dela e ela não está crescendo junto com você. Então, uma das coisas bem importantes, pessoal, vocês estão num instituto de empreendedorismo, que inclusive vocês têm a chance de se conveniar e usar todo esse material para treinar o seu próprio time. Olha que coisa maravilhosa. Vocês podem fazer um convênio com o instituto que já tem um monte de conteúdo para você poder treinar o seu próprio time. Você plantar essa sementinha. E uma das coisas que eu mais bato na tecla é de incentivar o intraempreendedorismo. A gente fala muito sobre empreendedorismo como se a única pessoa que importasse é quem monta CNPJ. Vamos começar a arrumar essa fala, inclusive. Quem vai movimentar o nosso país é o intraempreendedor. E é o papel do líder ser um líder empreendedor, fomentar isso. E não adianta, se o cara que está lá sentado com você, se a menina que está lá sentada com você não está ganhando dinheiro, ela não vai continuar. Então, educação financeira é importantíssimo de você falar, de você organizar a tua vida e também dentro do seu time. E óbvio, né? Você tem que ser o exemplo. Que eu não conheço nenhuma empresa que tem sucesso, que o líder é o cara que mais torra dinheiro, que ele fica endividado o tempo todo, a hora que você puxa o CNPJ... E, gente, vamos lá, né? Puxar as informações hoje de alguém é bem fácil. Inclusive, eu falo muito isso, eu sou do interior, né? Famosa puxar a capivara, é exatamente isso. O que você puxa, capivara? Inclusive uma dica para todo empresário, empreendedor, porque vocês sabem que tem muita gente aí na internet que vai te vender sonho, né? Antes de marcar uma reunião com alguém, pega o nome completo e puxa a capivara. É tão fácil quanto isso. Aí você já sabe todas as mentiras que a pessoa vai contar. O que tem acontecido comigo é bizarro, assim. O cara chega lá e fala assim, não, porque eu quero investir com você, porque eu quero comprar as empresas que você investiu no Shark, não sei o que, não. E o cara tá com o nome sujo até da mãe dele, que ele já usou. Aí você fala, meu Deus, como as pessoas são cara de pau, né? Aí você fala assim, sabe qual é o problema disso? Não vai dar negócio. Tudo bem, porque a gente tem um compliance. Mas o problema é que eu perdi 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas conversando com uma pessoa que não vai levar nada. Eu não sei o que tem na cabeça do sociopata que faz isso, mas... Já uma dica, porque o tempo de vocês é escasso. Quer aproveitar o tempo de vocês? Puxa a capivara antes da reunião. Eu falo, pô, essa pessoa quer muito falar comigo. Tá bom, deixa eu ver por quê. Aí você manda lá, você descobre por quê. Que tá, e muitas vezes para tirar foto. Isso já aconteceu, inclusive, no êxito aqui, da gente ter uma mentoria que era uma pessoa que era pirâmide, tava na cara que era pirâmide. Você fala assim, ó, a cota para patrocinar é 100 mil, o cara quer pagar 150, você pode ter certeza que é pirâmide. Porque qualquer empreendedor de verdade vai tentar negociar, né? Você fala é 100, o cara fala, faz por 80? É natural, né, nosso. Tentar ter um desconto de qualquer coisa. Aí o cara, não, tipo, já quer pagar mais do que vale, pode ter certeza que é furada. Então já é uma dica para todos vocês economizarem o tempo de vocês. E daí, pessoal, entra a questão do multi-receitas que eu estava falando. Se vocês não olharem as caixinhas, dificilmente vocês vão construir patrimônio de uma forma inteligente. Vocês vão morrer de trabalhar. Ralar pra caramba. Eu sei que vocês amam o que vocês fazem. Só que o corpo é físico. Ele cansa. Ele se estressa, ele frustra. Então, para você manter a sua saúde, inclusive mental, você precisa ter outras fontes de renda. Porque se você estiver dependendo só de uma, toda vez que ela oscilar é igual a bolsa. Você fica assistindo o gráfico de uma ação... Vamos resolver esse trauma aí. Toda vez que você começa a olhar uma ação e você começa a ver aquela oscilação, meu Deus do céu, caiu 20%. Pronto, você acabou com a sua saúde mental. Então, se eu pego todo o meu dinheiro, coloco numa única ação e amanhã ela cai 30%, você não fica nervoso? Mesma coisa. Se eu tenho uma empresa, caiu o faturamento no mês que vem, pô, eu não vou ficar preocupada? Lógico que vou. Então, para você construir patrimônio de uma forma inteligente e ter saúde mental, entenda o conceito de multi-receitas. E daí essa diversificação, gente, não é essa receita de bolo que muita gente quer fazer, tá? Que 15% nisso, 50% naquilo, não sei o quê, qual que é o mundo ideal? Entenda uma coisa bem importante, tá? Sim, a resposta é depende. Depende do seu perfil, do seu momento de vida. Quando você tem 18 anos, você não tem um boleto para pagar, que provavelmente você não tem filhos,
e que você ainda não tem um monte de obrigações, você pode ir para o nível agressivo de risco. Você pode comprar tudo em ação, você pode criar startup, você pode fazer um monte de coisa. Conforme você vai tomando mais risco, você tem que tomar mais cautela. Por que que o brasileiro, principalmente o grande empresário, adora renda fixa? Porque chama renda fixa. Não tem risco. E com uma taxa de 13,75%, fica difícil até competir, né? É por isso que tem tanta gente em renda fixa. Ah, mas então eu não preciso ter renda variável? Pô, lógico que você pode. Se você investir 10%, vamos imaginar que você tem 1 milhão. Se você colocar 100 mil reais em renda variável, você comprar uma ação que você não sabe no que vai dar na vida, não precisa nem ser uma Petrobras, ou um Banco do Brasil, ou um Bradesco, que você já sabe aonde vai. Você comprar uma empresa de risco e perder tudo, a renda fixa ainda supera o que você investiu. Então, ou seja, a matemática que você tem que fazer é quanto eu estou disposto a risco e quanto eu estou disposto a ter uma renda fixa. Ou o mercado imobiliário, ou investir em empresas que tenham a ver comigo. Eu fui parar assim no Shark. Por quê? Porque, primeiro, é minha empresa de educação e eu tenho uma mesa de traders, ou seja, tem uma tesouraria, não encontrava gente para trabalhar comigo, criei um educacional, e educação é um assunto sério, e daí eu fui fazer um mestrado em educação e tecnologia e também investi em empresas de edutech, educação e tecnologia. Com grandes nomes, inclusive Janguier, falei, vamos seguir o que esse povo está fazendo, que eles devem saber para onde está indo esse mercado de educação, né? Vamos aprender com quem já está lá há muito tempo. E daí foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a diversificar meus investimentos em educação, olhando startups de educação. Aí quando eu fui chamado para o Shark, eu comecei a criar uma tese que tivesse a ver com o impacto na sociedade, que tivesse um cunho educacional. Porque a gente acha que educação é só escola. Toda empresa pode ser educacional. Por exemplo, uma franquia, ela tem que treinar os franqueados. Ela é educação. Ela está treinando empreendedores, ela está formando empreendedores. Então, ou seja, tudo que tem a ver, de alguma forma, com impacto em outras empresas, em outras pessoas, eu tinha interesse. Criei essa minha tese. Só que daí, quanto que eu vou colocar nisso? Eu vou pegar todo o dinheiro que eu ganhei na vida e vou colocar em todas as investidas no Shark? É um pouquinho de loucura, né? Ainda mais que eu já estou com 35 anos. Então, ou seja, não vou arriscar todo o meu patrimônio em fazer isso. Então, uma parte do meu patrimônio vai isso. Mas que tem a ver com o meu negócio. Porque, gente, qual é o melhor investimento? Nunca esqueçam disso. Aquele que você dorme à noite. O melhor investimento é aquele que você dorme à noite. Quando você não entendeu o risco que você está correndo, você não dorme à noite. Daí você não é produtivo no outro dia. É o tipo de pessoa que não sabe nada de bolsa e daí ele começa a comprar ação. Aí ele abre uma tela. Eu já vi médico fazendo isso. Eu não sei como que saiu o paciente dessa consulta, mas ele abriu o notebook e daí ele começava a ver. Enquanto ele estava ali na consulta, ele começava a ver o gráfico. Você acha que ele está prestando atenção na pessoa? Não está, já perdeu o raciocínio dele ali. É a mesma coisa. Você não sabe nada sobre aquele assunto, o problema não é a bolsa. O problema é a ignorância, gente. Se eu não tenho conhecimento, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu fico muito emocional. Qualquer pessoa que não tem conhecimento daquele assunto fica emocional. Se você pegar e entrar num carro e você não sabe dirigir, não adianta ser uma Ferrari. Vai bater no poste. Você não vai ficar nervoso? Falar, não, numa Ferrari eu fico tranquilo. Duvido. Vai dar uma aceleradinha ali, você já sabe que você vai morrer. Então, ou seja, o que faz as pessoas tomarem decisões equivocadas sobre dinheiro é a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento tira o sono. E tirar o sono não vale a pena. Então, ou seja, vamos lembrar que qualquer investimento que vocês forem fazer, você precisa ter um mínimo de conhecimento. Carol, me ofereceram uma padaria aqui, ela é super rentável. Primeira pergunta que eu faço. O que você entende de padaria? Aí a pessoa fala assim, nada. Não, eu sei comer pão. Não. Você sabe a margem da padaria? Você sabe como funciona? Você sabe como que vende? Você sabe quais são os concorrentes? Não, não sei. Já está a resposta aí. Na dúvida, é não. Qualquer investimento que você está na dúvida é não. A hora que você toma um certo conhecimento, você entendeu o risco que você está correndo, aí vale a pena. Pô, eu estou entrando em startup. Tá bom, você entendeu o risco que você está correndo? Ah, eu estou colocando dinheiro no meu filho, ele acabou de ter uma ideia genial. Beleza, você já entendeu que você pode perder tudo. Aí tá tudo bem. Você não vai ficar ansioso. Você não vai atrapalhar a sua produtividade atual
o seu desempenho financeiro atual por causa de algo que você desconhece. Então, cuidado com isso. A diversificação não significa sair dando dinheiro para todo mundo que aparece aqui, ó. Eu sei que às vezes no Shark, nessa última temporada, tá pior um pouquinho. As pessoas acham que eu invisto em tudo. Que agora eu tô com 60 empresas. Pouquinho. Por favor, não me faça um pitch hoje. Então, é muito interessante de dizer, pessoal. Mas tem uma lógica para mim. Eu montei uma aceleradora, eu montei um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado. Esse é um ponto bem importante. Você vai começar a ter outros negócios, você tem que concentrar custo. Inclusive, uma das coisas mais geniais que vocês podem fazer nessa mentoria é se conectar com as pessoas que estão aqui. Porque essas pessoas que estão aqui, primeiro que elas estão vibrando na mesma frequência que você. Estão buscando a mesma coisa que você. E segundo, que elas contratam as mesmas coisas que vocês. Contador, tributário, marketing, todo mundo tem isso aqui? Então, muito bem. Todo mundo aqui pode reduzir custo. Todo mundo aqui pode se conectar. Inclusive pode aprender com o erro do outro, que é o mais inteligente a ser feito. Eu sei que a gente tem uma tendência a falar tudo que a gente acerta, mas olha, tentem no cafezinho, no networking, falar tudo que você errou, porque você vai ajudar tanto o coleguinha, você vai ajudar tanto, inclusive falando, muitas vezes coisas que você não verbalizou, a gente tem essa tendência. Mas voltando à diversificação, pessoal, é muito importante que vocês coloquem no radar o que tem a ver com você. Que inclusive, para você aumentar o teu faturamento com collabs da vida. Que é isso? Parcerias. Vamos lá. Vou dar alguns exemplos das minhas empresas que eu investi no Shark. Tem uma que chama Filma Eu sempre dou esse exemplo, porque ela é uma empresa de câmera que vai nas quadras de beach tênis, de futebol e etc. Você vai lá, fez um lance legal. Nós somos pessoas que gostamos de mostrar as coisas legais que a gente faz. A gente vai lá e aperta um botão. Ele está filmando o tempo todo, mas quando você aperta o botão, ele gera um videozinho do seu lance. E esse lance você vai lá e publica na internet. Então você fez um golaço. Todo mundo quer mostrar um golaço. Todo mundo quer mostrar um lance legal. E daí ele gera esse videozinho. O que ele fez com isso? Ele fez com que hoje 290 quadras usassem ele e 280 mil atletas, são 800 mil vídeos por mês. Aí você fala, cara, uma empresa de câmera. É uma empresa de mídia. Porque ela deixou um espaço publicitário no vídeo para o cara da quadra colocar o anúncio. Então, se eu quiser colocar o anúncio da Atom, vou lá e coloco o anúncio da Atom no vídeo. Olha que coisa genial. Ele zera o custo do cara da quadra por causa do espaço publicitário que ele criou. Só que quando ele criou isso, ele criou um mail, não criou? Peraí, o atleta que joga beach tênis, ele compra o quê? Raquete, roupa, um gelzinho lá que passa na mão para não ficar suando a mão. Ele compra suplemento, ele compra o ticket do torneio, ele virou live que ele está fazendo agora. Então, ou seja, ao invés dele criar uma empresa de raquete, ao invés dele criar uma empresa de roupa, ele juntou, fez collab, parceria. Isso faz com que todas as empresas do grupo reduzam uma coisa muito importante chamada CAC, custo de aquisição de cliente. Então, a diversificação não é só você investir em outras empresas, você diversificar seu risco, mas você diversificar seu risco investindo em empresas que tenham a ver com o teu negócio e que possam usar o teu mailing. Dentro da Atom, a gente começou com o mercado financeiro. Depois que eu fui para o Shark, a gente criou o Shark School, que é a escola de empreendedorismo. Agora a gente tem a Atom Tech, que é a escola de programação. Porque faltava programador. Alguém está sentindo falta de programador no mercado? Então, a gente criou uma escola para ensinar as pessoas a programarem. Porque a gente queria contratar. Mas isso também tem mercado. Só que o cara que aprende trade no mercado financeiro também pode ser um programador, também pode trabalhar no marketing digital, também pode ser um empreendedor, trabalhar e ser um business leader. Enfim, esse cara pode comprar outras coisas de mim, ele pode também comprar seguro, investimentos. Então, como que eu posso usar melhor o meu mailing e diversificar o meu risco, investir em outros negócios que tenham a ver comigo? E daí, pessoal, eu coloquei só alguns aqui. Imóveis também é um investimento diversificado. E que é o que o brasileiro mais erra. Porque o brasileiro investe em imóveis por emoção. Ele fala assim, vou morar em tal lugar. E daí ele compra e paga qualquer custo por isso. Quando eu vim para São Paulo, eu sou de Porto Feliz, a sede da minha empresa é em Sorocaba. Quando eu comecei a palestrar muito, fui ver um apartamento aqui em São Paulo para comprar. Aí fui ver uma cobertura e me falaram assim, não sei quantos milhões. Falei, 25 mil metros quadrados, fica pronto daqui 3 anos? Aí o corretor olhou para minha cara e falou assim, mas veja bem, você vai morar de frente com o parque, você vai passar muito tempo em cima desse metro quadrado. Falei, piorou.
Você está falando que eu vou passar um monte de tempo em cima desse metro quadrado e ele não vai me dar dinheiro? Gente, construção de patrimônio é isso. É tomar decisão sobre dinheiro o tempo todo. Ah, quer dizer que você não toma nenhuma decisão, tipo, cara, sempre, mas consciente. Vou comprar uma passagem de última hora, mas puta, eu só posso ir aí agora. Beleza, o problema é quando você toma inconsciente. Fala, não, mas eu tô fazendo um bom negócio. Você tá comprando um apartamento lá na Lua, que vai ficar pronto daqui 3 anos, e que o ao redor custa 15 mil metros quadrados, enquanto você tá pagando 25? Ou seja, essa conta você não tá fazendo. Agora, o mercado imobiliário também tem oportunidade? Pô, Carol, você é do mercado financeiro, você também investe em imóveis? Lógico. Porque a única coisa que a gente tem certeza é que vai faltar metro quadrado, gente. Aumenta a população, não é? Então, ou seja, a gente sabe que o metro quadrado valoriza. Então, a gente tem que aprender a olhar esses movimentos. Durante a pandemia, todo mundo saiu de São Paulo, todo mundo ficou em pânico e foi para o interior. Eu sou de Porto Feliz. Porto Feliz agora ficou famoso por causa da Fazenda Boa Vista. Vocês conhecem, né? Metro quadrado mais caro de São Paulo. Aí, os meus amigos, inclusive bilionários, me ligavam assim, Carol, me arranja um terreno lá no Fazenda Boa Vista? Eu falei, agora, no auge da pandemia, você tá de sacanagem comigo, né? Não vou deixar você fazer isso, não. Você está comprando na Lua o preço. Peraí, começa a olhar o movimento ao redor. Inclusive a Vicky, não sei se vocês conhecem, uma vinícola que é chilena, está vindo para Sorocaba e vai investir 100 milhões de dólares em um hotel lá. Já pelo efeito Fazenda Boa Vista. Então, peraí, eu vou comprar onde? Aonde que é melhor? Aonde que tem mais oportunidade? Inclusive, pessoal, uma coisa bem importante, faça um caixa e deixe claro sua mensagem. Muita gente fala assim, Carol, você tem sorte. Bons negócios aparecem do seu colo. Tenho sorte. Eu tenho dinheiro e todo mundo sabe. Como assim? A pessoa fala que ela está endividada, que ela não tem dinheiro. Seu vizinho ficou apertado e precisa vender o terreno. Ele vai bater na tua porta? Você está falando o tempo todo que você não tem dinheiro, que você não tem interesse, que você não tem grana? Cara, não vai. Tem gente que até briga comigo, empresário, que fala assim, pô, você não me chamou para esse negócio? Eu falei, mas você sempre fala que você não tem grana? Por que eu vou perder meu tempo ligando para você? Não faz sentido nenhum. Então, ou seja, agora um ponto bem chave dessa conversa aqui, eu sei que a gente no Brasil tem uma preocupação, né? Pô, se eu falar que eu tenho dinheiro, já vai aparecer parente na minha porta, pedindo dinheiro emprestado, não sei o quê, nanana. Gente, deixa claro que você tem dinheiro, mas você não é besta, é simples. É um bom negócio? Pô, você bater na minha porta falando assim, Carol, compra esse daqui, esse apartamento, isso aqui, ó. Igual com o seu recente, uma pessoa me procurou, me insistiu, não sei o que, para me apresentar uma oferta. Era um apartamento de 1 milhão e eu ia ganhar 50 mil reais. Eu falei, sério mesmo? Que você parou o meu tempo para falar isso para mim? Que era no risco, não sabia se ia. Na melhor das hipóteses, ia ganhar 50 mil reais. Eu falei, cara, você tá de sacanagem comigo. Deixar na renda fixa, eu vou ganhar mais dinheiro com isso, menos risco. Não faz sentido. Então, a mensagem precisa ser clara. Faça caixa para olhar boas oportunidades, porque infelizmente, como as pessoas não têm educação financeira, um monte de coisa boa vai cair no teu colo. Inclusive imóveis. Inclusive imóveis. Um dos cursos, inclusive, que eu quero colocar agora na Atom, que é leilão de imóveis. Porque o cara já é trader na bolsa, trade de imóvel, moleza, né? Então, ou seja, mais um item para o cara aprender. Então, coloque isso no radar de vocês. E óbvio que eu não poderia deixar de falar de investimento em ações, né, gente? Ah, mas eu tenho medo. Faz o seguinte, primeiro você aprende, e eu trouxe até uma aula aqui para vocês, que não vai dar tempo de eu falar todos os detalhes, de abre uma conta numa corretora, o que é um ticker da bolsa, o que é uma ação para comprar, para a gente não perder tempo com essa parte burocrática do negócio, eu trouxe uma aula depois aqui para vocês. Mas muito importante dizer, vocês já ouviram falar de um tal de Warren Buffett? Luiz Barsi? Então, esses caras ficaram bilionários, mas eles nunca montaram o Facebook, né? Nem o Instagram, nem uma grande empresa. Eles foram comprando pedacinhos de outras empresas. Então começa aprendendo e bota o pezinho na água. Começa investindo, pode ser 100 reais, 200 reais. Não é muito, né? Ninguém vai morrer por causa disso. Pronto. É menos do que você gastou no almoço, provavelmente. Então, ou seja, começa comprando pedacinhos de empresas. E quais empresas? Empresas já que estão consolidadas, que chamam as boas pagadoras de dividendos. Lucro que é distribuído. E, gente, o mercado financeiro, ele vai te ensinar muito sobre você e vai te conectar com dados, com informações que todo empreendedor precisa saber. A gente, muitas vezes, trabalhando, a gente esquece de acompanhar os movimentos que estão acontecendo. E esses movimentos que acontecem e que afetam a bolsa vão afetar o teu negócio, porque a bolsa responde mais rápido do que o seu negócio vai responder.
Então, é uma ótima forma de você se manter atualizado e você aprender com grandes empresas. O que eu mais gosto do mercado financeiro é que são empresas já auditadas, fiscalizadas, ou seja, são empresas grandes que você pode aprender o que elas estão fazendo de certo ou de errado. É literalmente como ser sócio e ainda ter mentoria, porque todos os dados das empresas são abertos. E tem os calls, tem os analistas, então só coloquem no radar de vocês. E se vocês têm filhos, inclusive, façam para eles os investimentos. Porque cada vez custa mais dinheiro ter filho no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo, vai. E ele vai custar muito dinheiro. Agora, se você tiver o hábito de investir, isso já vai ser uma grande diferença. Isso já vai ser ensinar ele a construir patrimônio. E não tem nada mais genuíno do que pelo exemplo. Inclusive, incentive o seu time, as pessoas da sua empresa. Eu percebi em algum momento dentro da Atom que as pessoas não faziam investimentos. Caso de Ferreira, espeto de pau, né? A pessoa trabalha dentro do mercado financeiro e ela não tinha investimentos. Eu falei, ó, gente, para incentivar, é o seguinte, deixa um cheque, que vai acontecer essa ação ainda, para todo mundo dos colaboradores, o primeiro investimento a gente está pagando. É só você continuar. É só você continuar. Mas dê o primeiro passo. Às vezes é os R$100 ou R$200 que você está incentivando o teu colaborador e que faz uma bela diferença. Porque você está criando para ele o hábito de guardar, de poupar para investir e para ter essa tranquilidade financeira, certo? Vale lembrar que você não precisa só investir em ações, você pode investir em mercado imobiliário, por exemplo. Vou fazer um vídeo agora porque todo mundo me pergunta, o que é um fundo imobiliário? Imagina que isso daqui é um terreno. Aí você imagina que dentro dessa garrafinha aqui, no lugar de ter água, tem terra. Isso daqui é um fundo imobiliário, eu te dou um pedacinho dessa terra. Então, ou seja, ao invés de você ter dinheiro para comprar o terreno, você está comprando um pedacinho da terra. Então, você não precisa ter todo o dinheiro para investir em vários imóveis. E, gente, atrás de um fundo tem uma coisa que chama gestor. O gestor não é uma pessoa qualquer que passou na rua e que está cuidando do seu dinheiro. Ele é uma pessoa que tem uma certificação para poder tomar decisões, para poder escolher quais são os melhores negócios. Então, quando você está começando, você não precisa ter receio disso, porque atrás de um fundo sempre tem um profissional para poder fazer essa avaliação. Ou pelo menos deveria ter. Se não tem, você está investindo em pirâmide, tá bom? Fica claro isso daí. E pelo amor de Deus, se alguém garantir para vocês rentabilidade, vocês correm e rápido. Porque não existe como garantir rentabilidade em renda variável, gente. Ah, o cara me falou que vai dar 10% ao mês. Eu escutei isso durante a pandemia, que a taxa chegou a 2% ao ano. Aí o cara achava normal. Não, mas meu vizinho recebeu. É por isso que chama pirâmide. Ele vai receber, até ele quebrar. Aí até eu vi um anúncio muito engraçado. O cara falou, procura pirâmide no começo. É um belo jeito de perder dinheiro. Pessoal, e é muito importante da gente falar do poder do trade, né? Eu ensino as pessoas e as pessoas acham que eu só ensino day trade. Trade é negociar. É você comprar barato e vender caro. E tem 3 tipos de trade que você pode fazer. O day trade, que é o mais mal falado, ele não é um bicho de 7 cabeças, é só porque a bolsa oscila todo dia. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Você pode comprar num dia e vender no mesmo dia. Então, ou seja, se você quiser uma horinha do seu dia, pelo seu celular fazer isso, vale a pena você aprender. E hoje a gente ensina isso como uma renda extra. Hoje a gente tem milhares de casos de pessoas que, putz, o cara era açougueiro, ganhava R$1.500 no mês. Ele ganhou isso no dia. Aí você fala, poxa, tá vendo? O mercado financeiro, não sei o que. Não é só isso. É lembrar essa pessoa o potencial que ela tem. É lembrar que a hora dela vale mais do que R$1.500 no mês. Que ela pode fazer isso no dia. Isso não é sensacional? É você, de fato, resgatar a motivação das pessoas, gente. O potencial que existe dentro delas. Essas pessoas entendem que, inclusive, ela pode pegar esse dinheiro que ela ganhou no mercado, que ela não imaginava, e pode empreender. Ao invés dela sair passando chapéu, tentando um investidor, vai lá e monta o seu negocinho, ou monta uma micro franquia, empreende de outras formas. Ensino, inclusive, bastante sobre micro franquias, sobre as pessoas montarem, empreenderem com o dinheiro que ganha na bolsa. Não é só ganhar o dinheiro, mas é colocar o dinheiro para trabalhar. Aquele negócio, aqueles anúncios que eu vejo que eu tenho vontade de socar a pessoa que faz aquilo. O cara fala assim, eu vou pagar o meu almoço aqui operando. Não é assim o mercado. Não é assim. Primeiro você ganha, depois você gasta. Esse negócio de gasta e depois ganha, não existe. O emocional já está abalado. É igual você está endividado. Fala, meu Deus do céu, tem boleto para pagar, deixa eu sair aqui vendendo. Pode até ser uma motivação para alguns, mas isso não funciona bem, gente.
Você vai começar a fazer caca na sua vida. Então toma cuidado com isso. E daí é ótimo da gente falar sobre gestão de risco. Quando as pessoas falam no mercado financeiro, elas falam assim, isso é muito arriscado para mim. Deixa eu te contar uma coisa. Você acordou hoje, saiu da sua cama, você tomou um monte de risco. Um monte. Desde chutar a quina da cama, até de ser atropelado, e vamos bater na madeira. Qualquer coisa você toma um risco. Tudo é risco. O que a gente faz ao longo da nossa jornada é gestão de risco. Você pega teu carro, você sai enlouquecidamente dirigindo? Não, né? Não deveria, pelo menos. Você já viu alguém comprar um baita carro, ir na oficina e falar assim, olha, tira o airbag do carro, que eu quero viver perigosamente? Não existe isso. Então, tudo é gestão de risco. Você vai tomar uma decisão no teu negócio, quanto que eu tenho no caixa? Eu consigo tomar essa decisão agora? Será que eu estou fazendo uma decisão prudente? O quanto isso pode impactar? Quais são as contrapartidas disso? Então, o que a gente tem que fazer ao longo da nossa jornada é aprender a fazer essa gestão de risco mais eficiente. Um exemplo simples que eu dei aqui para vocês, se a renda fixa vai me pagar 13,75, eu posso até 10% comprometer em risco. Agora, vou comprometer 90% do meu dinheiro? Como que essa conta vai fechar? E se tudo que eu estou investindo der errado? E se eu comprar um monte de empresa que está na ideia? Eu acho, quando as pessoas falam assim, putz, mercado financeiro é arriscado, daí eu vejo a pessoa investindo um monte de startup que eu nunca ouvi falar na vida, e que o cara ainda não tem um faturamento, eu falo assim, gente, eu que sou a ousada da história, não entendi essa história ainda. Inclusive, é uma das coisas que eu aprendi. Eu entendi que eu sou a pessoa mais conservadora dentro do mundo das startups. Porque, para mim, uma empresa para eu investir, por exemplo, eu quero ver a última linha, cara. Esse negócio de, vou queimar caixa durante 10 anos e pode ser que dê certo, não é meu perfil. Pode até ser de 2% do meu patrimônio. Agora, colocar 90% do meu patrimônio famoso, buscando os unicórnios da vida, não é meu perfil. Não tem esse perfil. Então, ou seja, qual é o risco que você vai ter? Se eu pego uma empresa que já tem um faturamento, que eu posso acelerar ela, que as famosas PMEs é o que eu mais gosto de investir, pequenas e médias empresas. Por quê? Porque são empresas que geram resultado, que contratam pessoas, que são empresas do dia a dia. Essas empresas, se eu acelerar, eu prefiro ter 10 empresas de 100 milhões do que uma de 1 bilhão. Essa é a minha visão, quando eu vou fazer um investimento. Porque o meu risco é menor. Se eu fizer uma empresa sair de 10 para 100, é mais fácil do que se fazer uma empresa de 0 para 1 bilhão, não é? Quantas você vai acertar? Então, isso tudo é gestão de risco. Coloquem no radar de vocês, na tomada de decisão do seu caixa, principalmente, porque contra números nunca há argumentos, pessoal. Travou? E daí, é muito importante também falar com empreendedores sobre planejamento sucessório. Como que você está planejando? Você já está torcendo para morrer? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu só estou torcendo para você deixar um legado. Eu só não quero que você pense que vai terminar em você. Como que você está fazendo para isso perpetuar? Como que você vai fazer essa transição? E cuidado, eu sei que a gente tem essa tendência de impor. Não, mas meu filho vai trabalhar lá. Não, mas minha filha vai fazer isso, mas não sei quem vai... Não imponha isso. Crie uma empresa para que as pessoas boas ocupem os cargos devidos. E que as pessoas que não têm capacidade, elas entendam que elas não vão estar lá. Elas podem até fazer parte do conselho. A melhor coisa, inclusive, é fazer parte do conselho. Vamos deixar claro? Eu brinco que eu vou escrever um livro, CEO, o cargo que todo mundo quer chegar, mas ninguém quer ficar. Porque dá trabalho para burro. Ser presidente do conselho é o melhor cargo que você pode ter na vida. Então, ou seja, você manda, desmanda, mas você não está lá no dia a dia ralando. Então, o que você está fazendo para criar essa cultura da sucessão? Comece com um CEO, que é inclusive o que eu estou buscando. Eu sei que é difícil pra caramba encontrar esse profissional no Brasil. Mas por isso que inclusive a gente criou outra escola que eu já conto aqui para vocês. Mas é um movimento que tem que acontecer. E que a gente não para olhar isso ou para planejar isso. A gente só vai planejar isso quando a gente já está muito mais velho, quando a gente está pensando em aposentar, e daí você quer para ontem achar uma pessoa que vai ocupar o cargo ou ter as qualificações que você teve. Então cuidado com isso. Porque dentro de uma empresa, se você não faz esse planejamento, ou dentro da sua construção de patrimônio, quantas vezes vocês não escutaram a famosa frase, né? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Agora a gente já está na parte dos filhos pobres, né? A gente já pulou uma etapa aqui. Eles estão mais rápido para gastar dinheiro. Então, ou seja, se você não faz esse planejamento, provavelmente o seu negócio, tudo que você construiu, essa empresa vai deixar de existir. É para cá que eu aponto?
Estava certo até agora. E daí, pessoal, muito importante de falar também de colocar dentro do teu radar, como que a tua empresa ela pode ficar mais interessante. Como que ela pode ficar mais sexy para o mercado. Se ela tiver um planejamento financeiro, se ela tiver um planejamento sucessório e se ela se conectar com sustentabilidade, provavelmente você tem mais valor. O famoso ESG que a gente está falando não é modinha. Mas as empresas que têm uma importância, que têm impacto social, elas têm mais chance de receber investidores. Esse movimento que vocês estão fazendo dando êxito já conta. Você já pode usar isso. Pô, eu sou conveniado, eu tenho dentro um impacto social, eu ajudo milhares de estudantes que não têm condições a terem condições de aprenderem sobre empreendedorismo. Isso já conta muito, porque cada vez mais as pessoas olham isso. E coloquem no radar de vocês o famoso jogo do valuation. Quanto vale o teu negócio hoje e quanto ele vai valer? Eu sei que quando a gente está na bolsa, a gente fica olhando o tempo todo quanto está o preço da ação. Faça isso com o teu negócio. Quanto ela vale hoje? Pegue uma empresa para fazer o teu valuation, não é um valuation que você quer, tá? É o que vale. Então, ou seja, quanto vale o meu negócio hoje? Ah, vale 10 milhões. Como que eu faço para ele chegar a 100 milhões? Que tipo de movimentos eu preciso fazer para que ele tenha mais valor? Vou contar alguns. Dados têm valor. Quando eu falei para vocês o mailing, pô, se eu consigo colocar outras vendas ali dentro, eu estou aumentando o ticket médio. Estou diminuindo meu CAC, isso tem mais valor. Se eu tenho um planejamento sucessório, eu tenho mais valor. E se eu tenho impacto social, já tenho mais valor. Eu já te dei 3 pontos aqui para você olhar. E se a sua empresa tem caixa e ela tem o famoso área de venture capital, ou seja, de investimentos em outros negócios, ela vai ter mais valor ainda. Então, coloque, de fato, isso no teu radar. Eu tenho um grande amigo que é o Thiago Oliveira, da Bossa Nova, inclusive. Ele comenta direto o como foi importante para ele quando o Jorge Paulo Lemann deu esse conselho. Não venda a tua empresa agora. Arrume isso, arrume aquilo, e o teu valuation vai ser maior. E ele esperou, não lembro se era 1 ou 2 anos, e ele vendeu por um valor muito mais significativo. Então, em algum momento, você vai ter um fundo como parceiro, pode ser um smart money, um fundo estratégico, ou você pode abrir um IPO, ou você pode vender para um grande grupo. Mas se você não colocar no teu radar quanto vale a tua empresa, provavelmente você não vai chegar lá, naquele valuation. Eu fiz uma imersão agora com as minhas investidas no Shark e eu justamente falei isso para eles. Falei, é o seguinte, dever de casa, todo mundo vai avaliar quanto está valendo e o que vocês vão fazer para ter um valuation maior. Quais são os movimentos que a gente vai fazer para esse valor ser maior? Ah, mas eu não tenho interesse de vender. Pô, mas em algum momento isso vai acontecer. Você não vai viver pro resto da vida, infelizmente. Então, você tem que pensar como isso é uma construção de riqueza de fato. E daí, pessoal, esses investimentos sustentáveis, eles são muito importantes. Essa responsabilidade, ela vai ter muito mais impacto. Como eu estou estourando meu tempo aqui, eu vou mostrar aqui para vocês algumas das minhas investidas no Shark. Essas são as que eu posso mostrar hoje, porque nessa última temporada eu comprei mais algumas, então eu não posso dar spoiler ainda, que a gente acabou de gravar a 8ª temporada. Em setembro a gente inaugura, né, lança a 8ª temporada, acho que final de setembro, se eu não me engano. E essas são algumas das empresas que eu criei, que eu comprei. A Filma Eu, que eu falei para vocês, está aqui embaixo. Cadê o laser? Aqui embaixo. A Entre Brasas, por exemplo, é um case que vale a pena eu contar um pouco para vocês. Porque ela foi no Shark como Arizona. E daí ela não tinha registrado a marca. Um erro clássico que acontece. Inclusive, já façam um double check se vocês têm registro da marca. Porque quanto mais você cresce, mais problema você pode ter com isso. E depois mudar toda uma identidade visual é perder uma baita de uma grana. Então pense, a pessoa que assiste o episódio não acha Arizona, né? Até explicar que focinho de porco na tomada é um custo, né? Então, ou seja, ela teve que mudar a marca. Ficou melhor do que estava, eu achei mais intuitivo Entre Brasas, porque é uma defumadora de carne. No lugar da costela levar 8 horas, ela leva 4 horas. Vocês gostam de costela? O próximo encontro aqui tem que ser com costela. Então, olha que interessante. Ela vendeu esse equipamento, ele é fácil, leve, inclusive recomendo fortemente que vocês comprem para casa de vocês, porque eu preciso recuperar meu investimento. E bem interessante falar que a gente pegou e começou a observar, falou, poxa, mas a gente podia vender, ao invés de só vender o equipamento, vender a carne assada através de representantes ou de micro franqueadores. Você fala, já comprou frango assado com uma marca? Geralmente você compra na padaria ou no cara local, né? Você não tem um lugar específico, um nome específico. Pô, a mesma coisa a costela. Então, ou seja, como que eu posso comprar uma carne assada com a mesma identidade, ou seja, com o mesmo selo de qualidade?
para não correr o risco de comprar o famoso espetinho de gato. Tem uma marca em Sorocaba que o cara chama, até brinquei no meu Instagram outro dia, como que é? Gato que muge. Eu falei, o que é um gato que muge? É porque não é de espetinho de gato, é de carne mesmo, de vaca mesmo. Enfim, é interessante de dizer que a gente começou a montar esse modelo de microfranquia. A gente vai fazer o piloto em Sorocaba. Por que Sorocaba? Porque, obviamente, é mais barato do que montar em São Paulo, e a minha empresa fica em Sorocaba. E a gente está montando várias franquias em Sorocaba para testar o modelo. Para que isso? Para a gente criar mais um caminho de negócios. Hoje a gente também já criou o Educacional, onde ela fez parceria com várias escolas de gastronomia para vender não só o equipamento, para vender a educação. Só que quem aprende, usa o equipamento. E quem compra o equipamento vai comprar a carne também da gente, que a gente fez o collab com 2 marcas de carne. Então, ou seja, você aumenta o teu faturamento pelos collabs e pelo pensamento de como você pode fazer isso. Como eu falo sobre franquia o tempo todo, eu montei agora, a gente vai lançar um marketplace para mostrar para as pessoas como elas podem investir em franquias, em micro franquias já validadas e testadas por nós e fazer um plano de carreira em franquia. Você já viu o plano de carreira em franquia? Eu nunca tinha visto. Eu falei, cara, como que a gente faz para que as pessoas entendam que ela pode ter uma franquia da Entre Brasas, mas ela também pode ter da Comfort, por exemplo. A Comfort, está aqui em cima também, a Comfort é de alinhadores dentários, literalmente concorrente da Invisalign. Qual é o benefício? Ela criou uma plataforma onde, primeiro, chama Comfort porque é mais confortável do que os alinhadores, então, inclusive, se vocês estiverem desmotivados com o seu sorriso, você já pode resolver isso. Esse alinhador, sou uma ótima vendedora, você pode resolver a questão dos alinhadores e olha que interessante. Além de ser mais confortável, não tem chance do dentista errar no seu planejamento. Como assim? Porque o planejamento é nosso. Ele criou um software onde você manda você manda o raio-x da tua boca, lá, a radiologia, e eles fazem o planejamento e mandam para o seu dentista. Então não importa se o seu dentista é o fulano, ciclano, beltrano, não importa. Só que daí você pensa, poxa, mas o dentista, o que esse dentista precisa? Foi o mesmo raciocínio que eu tive para a Filma Eu. O dono de quadra é empreendedor? É, né? E ele deve estar apanhando, não tá? E a Filma Eu pode ter concorrente? Pode, porque é tecnologia. E tecnologia é commodity. Todo mundo pode montar uma plataforma igual a dela. Todo mundo, um dentista, pode criar o mesmo software que a Comfort criou? Pode. O que a gente vai entregar de valor? A gente criou todo um programa de mentorias, tanto para dentistas agora através da Comfort, quanto para os donos de quadras através do Filma Eu. Comigo, inclusive. Então, ou seja, o cara pega e ele não vai ter simplesmente o produto. Ele entende que ele tem o que vocês estão fazendo aqui, eles vão ter dentro dessa comunidade. Você acha que o cara vai querer sair da Filma Eu? Você acha que o cara vai querer sair da Comfort? Sendo que é uma pessoa que se preocupou em ele ganhar dinheiro, ele ser mentorado e ele crescer em time? Não. Então, se você quer gerar valor, gente, gere valor para o teu cliente justamente trazendo gestão financeira. Porque a gente já sabe que é a maior dor. Então, se você ajuda ele a empreender junto com você, a crescer junto com você, ninguém te larga. Porque ninguém larga alguém que está fazendo ganhar dinheiro. Você só larga quando você acha que você não está sendo valorizado. Esse é o maior trauma que qualquer pessoa tem. E eu já li aqui que eu preciso encerrar. Então, essas são algumas. E só para complementar para vocês, depois vocês gostaria que vocês assistissem, esse é um movimento que eu fiz agora, que é o Clube do Theo Torinho, é um desenho animado. Se vocês ainda não acompanharam, são 10 episódios que eu criei, eu fiz um investimento pessoa física, Carol, para colocar de graça em todas as escolas públicas do país. Então, se vocês são de outras cidades, que eu imagino que sim, vocês podem levar aí essa iniciativa do Clube do Theo Torinho. Tem um site, tá? Que é Clube do Theo Torinho. Lá tem os 10 episódios para vocês assistirem e vocês poderem ajudar a gente nessa campanha. E a gente está treinando também os professores. Vale lembrar, é de graça, eu não quero R$1 de nenhum governo para fazer isso. E segundo, e bem importante, a gente vai falar sobre dinheiro, empreendedorismo e também sobre valores, principalmente valores familiares. Me pediram para até colocar nos episódios, ensina meu filho a me respeitar mais. Eu falei, tá bom, vamos colocar através do desenho. E gente, por que um desenho? Porque a Carol aqui vai ter hater nessa vida, mas um desenho não tem. Já viu alguém lá na página do Shrek falar assim, odiei seu sorriso? Não existe. Então pensem como que vocês podem passar a mensagem sem ser a mensagem. Então não é sobre vocês. Se vocês observarem aqui no Instituto, não é sobre os fundadores. É sobre um propósito. O Instituto vai existir além da nossa existência.
Então é por isso que a gente precisa de tantas pessoas envolvidas para levar a nossa mensagem. Então pensem, como que vocês podem fazer isso no dia a dia de vocês? Através do Instituto, através de parcerias, por exemplo, com o desenho, ou de uma iniciativa sua. Alguma coisa que você faz muito bem feito, apoie e ajude, porque é assim que a gente vai literalmente mudar o nosso país. Como prometido, não ia ter tempo de falar tudo sobre bolsa, pegue seu celular aí, que tem um QR Code esperando você. Conseguiram pegar? O quê? Você tem que saber o mínimo para você não ser refém. Tipo, já na aula já vai ficar mais claro. Porque quando a pessoa pega e fala pra você, aplica aqui, você não sabe nada, você ficou refém. Você vai ter um assessor, você não precisa cuidar, mas você precisa ter um mínimo de noção para você cobrar. Mas então esse mínimo você acha o suficiente? É o suficiente. O suficiente. E pessoal, só contando aqui pra vocês esse movimento e por que é importante contar pra vocês. Quando eu entrei no Shark, muita gente me pedia aula de empreendedorismo. E daí eu negociei com a Sony e fiz um licenciamento pro Shark School. O que é o Shark School? É uma escola de negócios para ensinar as pessoas a serem business leader, um líder de negócios. E por que eu estou falando isso para vocês? Criem dentro do time de vocês pessoas que são líderes de negócios. Quando a pessoa fala assim para mim, eu sou do marketing, você dá um chacoalhão nessa pessoa. Você está no marketing, você é da empresa. Então você tem que entender o que o financeiro faz, o que a gestão de pessoas faz. E façam reuniões de alinhamento, contem para o seu time para onde vocês estão indo, por que vocês estão indo, como que está a saúde da empresa, porque senão você não vai ter dentro do seu negócio pessoas empreendedoras. Então fomentem o intraempreendedorismo, foi por isso que a gente fez esse movimento, inclusive porque eu tenho vagas também abertas em todas as minhas empresas e é muito difícil de você encontrar pessoas que executam e que entendem o todo. Então, literalmente, é um curso de ADM melhorado, prático, onde as pessoas entendem, através dos cases que eu investi no Shark, o que elas podem fazer para ter essa visão 360. Então, eu acho que vocês têm a oportunidade aqui de plantar essa sementinha dentro dos negócios de vocês, de fazer com que as pessoas entendam 360. E olha, nunca mais aceitem uma pessoa falando, não, mas eu sou de tal área, ou eu não sei isso, ou eu não sei aquilo. Todo mundo tem que saber um pouco de cada área para que esse ecossistema funcione e até para todo mundo dar pitaco. Então é isso que faz uma grande diferença. Fechado? Pessoal, e obviamente que eu queria perguntar para vocês se vocês me ajudam aí a mudar o nosso país. Bora mudar o nosso país? Bora! Obrigado.